Olá! Então, como combinado, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a teoria de Piaget e do meu amigo Vygotsky. Como eu havia dito, na última aula, por que eles são tão importantes para nós? Porque são eles que vêm agora numa psicologia já moderna, e que vai fazer essa junção. Eles vão tentar explicar como que acontece a construção do conhecimento, essa aprendizagem no desenvolvimento humano, desde que a gente nasce até quando a gente morre, tá? E aí o legal deles é que eles vão fazer essa relação do meio, que é o meio ambiente, as interações sociais, o social, com essas nossas estruturas cognoscitivas, com essa nossa estrutura cognoscitiva, que é tudo isso que a gente tem junto, tá? Então, dentro dessa teoria, é importante a gente compreender, porque são dessas teorias que vêm fundamentar como acontece a aprendizagem e como nós, professores mediadores, temos que fazer para poder provocar essa aprendizagem. Então, a primeira que eu vou conceituar é o Piaget. Lembrando, gente, olha, que Piaget e Vygotsky, eles são os contemporâneos, cada um no seu lugar, O Vygotsky mais lá na Europa, e o Piaget também. Embora eles não se conhecessem, Vygotsky morreu muito jovem e o Piaget até leu a obra do Vygotsky, mas o Vygotsky nem conheceu a obra de Piaget. Mas ainda assim, eles vão ter pontos convergentes e vão ter alguns pontos que eles discordam entre si. Então, ambos os dois vai nos mostrar como é que acontece a construção do conhecimento, Vai estabelecer essa relação do dentro e o fora. A maior diferença entre uma teoria e outra é que o Piaget vai dizer que a alavanca para a construção do conhecimento está dentro da gente. É esse desenvolvimento cognitivo, que acontece naturalmente nas pessoas, que alavanca para a compreensão das coisas e a construção do conhecimento. E o Vygotsky vai discordar disso e vai dizer que não, que a alavanca da aprendizagem é o que acontece fora da gente, que então é o social, tá? Então vem comigo. Vou começar então a falar do Piaget, tá? A teoria do Piaget, ela é conhecida por ele mesmo chamava, como ele é biólogo e depois ele fez psicologia, ele mesmo chamava de psicologia, epistemologia genética, tá? Epistemologia do conhecimento, ou então, como a gente mesmo conhece, uma proposta construtivista, tá? Ele sustenta essa proposta construtivista. Por quê? Porque ele vai vir contra aqueles naturalistas lá, aqueles ambientalistas, que vai dizer assim, que a aprendizagem é dom, ele vai vir totalmente contra isso, todos esses princípios. O que ele vai dizer para nós, tá? Que o conhecimento se constrói, mas que a gente, a criança, contrário lá da pedagogia tradicional, que acreditava que a aprendizagem acontece por cópia da realidade, ele vai explicar que não, que a gente não copia a realidade, na verdade, a gente ressignifica o nosso modo, essa realidade, tá? Então, olha lá, epistemologia genética. A epistemo, tá? É conhecimento científico, tá? E essa lógica é estudo. Então, estudo, do conhecimento.
epistemologia do conhecimento. E essa genética, né? Essa genética, o enfoque que ele dá é diferente da genética de hereditariedade, dessas coisas que a gente conhece. Essa genética refere à origem, sabe lá, a origem, tá? Então, estudo da origem do conhecimento humano, tá? Então, ele queria saber como é que a pessoa aprende. Como ele era biólogo, como que uma pessoa, ela tem certa... Ele cuidava de pessoas com deficiência mental. Aí ele se questionava, como que essa pessoa não tem uma lógica para compreender a realidade como a gente normalmente, mas como que ela consegue desenvolver alguns tipos de aprendizagem tão bem e até melhor do que uma pessoa, né, tida como normal? Isso intrigava ele e foi isso que fez ele investigar. Então, como que ele vai dizer pra gente, tá? Ele vai dizer assim pra gente que quando a gente está na nossa zona de conforto, tá? Que você tem que dirigir, que você faz isso automaticamente cantando, ou que você tem que fazer um processo lá no caixa eletrônico, você faz conversando com as outras pessoas. Esses conhecimentos nossos, que a gente faz sem nenhum tipo de preocupação, são conhecimentos que a gente já tem consolidado, tá? Então ele vê esses como esquemas que a gente tem dentro da nossa estrutura cognitiva. Então vamos pôr aqui, né, a nossa cabeça, tá? Então a gente tem um esquema aqui, ó, uma estrutura, né, que permite a gente dirigir. Um outro conjunto de conhecimento que permite a gente fazer uma operação lá no caixa eletrônico, uma outra que permite a gente amarrar o cadarço e assim por diante, tá? São essas estruturas de conhecimento, elas são construídas desde quando a gente nasce. E aí, como que a gente faz para aprender alguma coisa nova? É isso que ele vai propor para a gente. Quando a gente está na nossa zona de conforto, que a gente está realizando uma operação que a gente não tem dificuldade, nós não estamos aprendendo absolutamente nada de novo, né? O que acontece? Para acontecer o novo, nós precisamos ter um desequilíbrio, porque quando a gente está em equilíbrio com aquilo, nós estamos na nossa zona de conforto. Não está acontecendo nada de mudança nessa estrutura, tá? Mas, quando surge alguma coisa nova que põe a gente em desequilíbrio, aí sim vai ter um movimento aqui dentro para poder dar conta de compreender aquela realidade e construir um novo conhecimento. Então, como que ele fala que acontece isso? Tá? Então, nós estamos lá na nossa zona de conforto. E aí acontece alguma coisa, por exemplo, assim, ó, só para vocês terem uma noção, a gente vai fazer um DOC, ou vai fazer uma transferência, vai fazer uma operação no caixa eletrônico. Aí a gente tem que fazer alguma coisa que a gente não pode errar, não é isso? Então a gente fala assim, né? Para tudo, se concentra naquilo, foca naquilo, né? E às vezes a gente até fala, fica aquela voz interior lá dentro de nós, falando o procedimento passo a passo. E às vezes, para organizar melhor essa estrutura de pensamento, a gente até fala em voz alta, né? Se alguém falar com a gente, você fala assim, ó, pera aí um pouquinho, né? É aí que se dá o conhecimento novo. E na criança é igualzinho essa construção do novo. Então, o que ele vai dizer? Que quando acontece aquele desequilíbrio que a gente não entendeu, a gente precisa parar, focar para poder ver, tá? Acontece um processo de assimilação. Esse processo de assimilação, tá? É quando você para tudo, que você vai fazer uma análise geral da situação, tá? Você vai compreender aquela situação, se dar conta do que está acontecendo. Ainda assim, a assimilação não provoca mudança, porque você está só fazendo um esforço genuíno para poder compreender. Aí o que você vai fazer? Você vai fazer o processo de acomodação. O que é esse processo
de acomodação. Esse esforço que você vai pegar o conhecimento lá dentro da tua cabeça de tudo quanto é área, para poder dar conta de compreender aquilo. Quando você compreende, que você então acalma essas estruturas, que você aceita essa estrutura, aconteceu um movimento e você já construiu, você ampliou seu conhecimento, você já tem um novo conhecimento. E aí você voltou de novo ao equilíbrio. Então, olha lá, para Piaget, essa construção do conhecimento, ele se dá por esses três movimentos, ó, a assimilação, que é você compreender o novo, a acomodação, que já são atividades que acontecem lá dentro da nossa cabeça, né, que é o processo que a gente faz de memória e pensamento, etc e tal, que são as funções cognitivas. E aí, a equilibração é quando você já volta de novo na sua zona de conforto. Você consegue mais ou menos resolver isso. E aí, então, por isso que ele vai falar, né? As funções de percepção, que são as funções de todos os nossos sentidos, né? É o ouvir, é o ver, é o sentir, né? Todas essas percepções pelos 5 sentidos. As funções cognitiva, que já é a memória, a memória e a linguagem, etc e tal, para poder fazer esse processo de metacognição, tá? E a própria equilibração, que está relacionado mais ou menos à nossa adaptação ao meio. Pessoa inteligente é aquela que em qualquer situação da vida ela para, ela se localiza, ela reflete e aí ela resolve aquele conflito da melhor maneira possível. Quanto mais inteligente ela for, quanto mais equilibrada ela se localizar dentro da situação, mais adaptada ela está no meio. Por isso que esse processo começa desde quando a gente nasce e vai para a vida toda até quando a gente morre. Piaget, então, proporcionou, mostrou para a gente como isso se dá, essa relação de construção aí dentro da nossa cabeça, envolvendo a linguagem, envolvendo a linguagem, a memória e todas essas funções, tá? Para mostrar para a gente como é que sai desde o bebê até ele chegar na vida adulta, tá? E aí o que ele vai propor para nós? Que ponto que ele fala? Que quando a gente nasce, tá? Nós temos umas estruturas de pensamento que é instinto, que é normal, que existe em todos os animais. Mas quando a gente desenvolve a linguagem, que a gente aprende a falar e organizar esse pensamento, a gente passa a um outro patamar, que a gente passa então a desenvolver essa inteligência humana, que é essa capacidade dessas estruturas superiores do pensamento, né, que depois o Goethe vai falar disso muito bem posto, que nos permite então a pensar, a resgatar as coisas do passado, a refletir, a simular o futuro, então refletir sobre o pensamento antes da ação. Esse pensamento refletido, porque a gente vai ver que eles vão dizer que linguagem e pensamento são coisas diferentes, que depois eles se convergem para formar esse pensamento reflexivo, que é o que dá a nossa racionalidade, que é uma habilidade só dos seres humanos, tá? E aí, como que ele vai mostrar isso para nós? Então, gente, ele vai propor para nós os 4 estágios do desenvolvimento, tá? Por quê? Porque ele vai dizer assim para nós que o homem, essa capacidade de compreender, de fazer esse processo de assimilação, acontece diferente no bebê, na criança, né, até os 7 anos, dos 7 aos 11 ali, 12 anos é diferente, e depois na vida adulta. Ele vai dizer então que o homem, ele tem uma relação social diferente em cada estágio da vida dele, porque ele acredita que primeiro precisa desenvolver essas estruturas de pensamento. Então é um desenvolvimento, o desenvolvimento, é isso que ele vai tentar mostrar para nós, que o desenvolvimento cognitivo, cognitivo
é diferente de aprendizagem. Tá? É esse o ponto-chave dele. Ele vai dizer que desenvolver cognitivamente, né, é natural do ser humano, mas a aprendizagem e a qualidade dessa aprendizagem, ela não acontece de forma espontânea, ela precisa ser provocada. Daí ele vai dizer que a gente só aprende quando a gente age sobre o conhecimento, o objeto do conhecimento, né? É isso, eu só aprendo a nadar quando me jogo na água que eu me viro, eu só aprendo a andar de bicicleta quando realmente eu estou pedalando e equilibrando, e na escrita e leitura também, e nos outros conhecimentos. E aí, então, é isso que ele vai nos propor. Então, dentro desses estágios, ele vai dizer assim, que existem habilidades e dificuldades em cada estágio desse, tá? E que por isso a criança é capaz de compreender determinados tipos de conhecimento. Tá? E isso na educação é muito importante, porque a gente vai ver que existe hora certa de estar dando este ou aquele conhecimento, que a gente não pode cobrar de uma criança de 4 anos as mesmas habilidades de uma criança de 7, né? Isso para nós faz toda uma diferença. Então, olha lá os estágios dele, guarda a definição desses estágios, porque é de super importância e isso cai. Então, o primeiro estágio de desenvolvimento que ele vai propor: sensório, motor, tá? Esse, ó, o próprio nome já fala, sensório, né? Motor. Então, esse período, alguns falam, né? Há livros que vai aparecer 18 primeiros meses de idade, a fase pré-verbal. Outros autores já vão colocar, né, do 0 aos 2 anos, tá? Tem aquela parte ali do bebê. Aqui, por isso que já falo, ó, sensório, motor, tá? A inteligência aqui, ele nem fala que é uma inteligência, não. O cérebro está prontinho, os corticóides, os neurônios, está tudo lá dentro, mas ainda não tem operação mental, tá? Então, aqui é uma inteligência prática. Por quê? Porque ele diz assim que aqui a gente funciona com instinto. O bebê, ele acorda, ele sente as coisas com instinto. Hora de tomar banho, hora de mamar, né? Hora disso, hora daquilo. A criança, ela cresce achando que o adulto é a extensão dela. Por quê? Porque ela chora, ela tá de mau jeito, ela chora, a mãe vem e ajeita. Tá com a fralda suja, a mãe limpa. Tá com fome, a mãe dá mamadeira. Tá meio ali, a mãe vem e faz um carinho. Então ela cresce achando que o mundo é a extensão dela, tá? E aí o que acontece? A inteligência aqui é instinto puro. Por isso que fala que cachorro parece gente. Realmente parece. Até uma criança de 2 anos, tá? É instinto. Aquela relação entre pai, mãe e filho, que a criança chora, a gente sabe quando é sono, quando é manha, né? Quando é fome, é uma simbiose, sabe? É uma relação assim afetiva mesmo que a mãe desenvolve com o bebê. Aqui ele vai dizer que a criança, ela está voltada para poder treinar os 5 sentidos com as funções perceptivas, tá? Então ela vai desenvolver, ela vai aprender a ouvir as coisas no ambiente, a perceber da onde que vem o som, né? Se é do alto, se é de baixo, se vem daqui, se vem dali, ela vai treinar esse sentido. Assim acontece com o olhar também. Tanto é que a criança, aí a gente põe lá o módulo, põe os brinquedos para ensinar ela a olhar com os 2 olhos na mesma direção. Quando isso não acontece, depois ela vai ficar com aquele estrago, né, que a gente fala, estrabismo, ou então ela fica lá com aquela síndrome do olho preguiçoso, né? Por quê? Aí não consegue focar os 2 olhos no mesmo ponto. E aí vai ter que fazer a intervenção. Tampa o bom para forçar olhar o mais fraquinho. Porque aí o cérebro não aprende captar as informações dos 2 olhos. Por isso que a gente tem que olhar com os 2 olhos num ponto só. Isso é treino, tá? Quando não acontece isso, aí vem para terapia. Tanto o olho predominante
e aí a criança até com o olho mais fraco, e aí naturalmente o mais forte vai junto e treina o cérebro a perceber. E assim é com todos os outros sentidos. Então nesse primeiro mês, nesse primeiro 2 anos de vida, perdão, a criança está voltada a descobrir como é que funciona o corpo dela, por isso sensório e motor, tá? E o que tem de legal aí? O Piaget vai falar das brincadeiras. As brincadeiras aqui, elas são brincadeiras justamente para conhecer. Brinca com as pernas, brinca com as mãos. Quando a criança começa, lá no final, que ela já está percebendo, a gente vai começar a mostrar o mundo para ela. Esse é o cachorro, esse daqui é o gato. Aí o cachorro, né? Ela só conhece o cachorro na casa dela, que é quadrúpede. Passa o cavalo, ela fala uau. Passa o gato, ela fala uau. E aí a gente vai distinguindo. Não, esse é o cachorro, esse é o gato. Isso é água, isso é cadeira. A gente vai ensinando. Essa criança que vai construindo aí, que vai aprendendo as coisas do mundo, perceber as coisas do mundo, ela constrói as estruturas, né, semióticas, que depois o Vygotsky vai explicar esses signos, né, lá dentro. São as imagens que a gente constrói. Porque quando eu falo assim, ó, bolo, né, vem a imagem do bolo na cabeça da gente, não vem o nome. É por imagem, essas imagens semióticas que a gente constrói aqui dentro as coisas que a gente conhece do mundo, tá? É aqui nessa idade que a gente oferece isso para a criança. São essas construções que ela vai ter que vai dar condições dela fazer a equilibração e passar para um próximo estágio, tá? Que é o segundo estágio que ele colocou, que ele chama de pré-operatório, tá? No pré-operatório, qual é a característica? A criança aqui, ela já está operando o pensamento. Ó, aqui ela não opera o pensamento, tá? Ela só vai ali. Tanto é que você mostra uma imagem para a criança. Você esconde, parece que deixou de existir, tá? Aí ele até fala, você coloca debaixo do pano, ela vem procurar, mas porque ela está vendo o volume do pano. Não porque ela tem isso que vai lá procurar, tá? E aí são essas imagens, a equilibração dessas capacidades que vai permitir ela entrar no pré-operatório. Quando é que ela já está no pré-operatório? Quando ela consegue resgatar na memória, ó, as coisas do mundo sem precisar estar ali. Então você fala para ela ó, e ela já cavala. Ou então ela cata a tampa do carro, a tampa da panela e sai. Ela já está operando o pensamento, porque para ela brincar sem a presença da coisa ali, ela está brincando do carro, mas ela está resgatando na memória como ela viu a mãe, o pai dirigir. E essa imitação, esse resgate é genuíno, é um esforço genuíno. Ela não está copiando, ela está resgatando tudo que ela aprendeu lá, é trocar de marcha. E acelera, né? Tudo que ela viu, tá? Que a gente mostrou para ela. Uma das características mais importantes que surge aqui, ó, a fala. Lembra que eu falei? Que essa comunicação, essa fala, essa linguagem, né? É o que permite separar dos outros animais. Então aqui, por conta dessa construção da fala, ela já consegue resgatar e operar o pensamento aqui, tá? Então aqui é muito importante que vai surgir a fala. No primeiro momento, né, ele vai dizer que é uma fala egocêntrica. É um momento que a criança passa por um egocentrismo gigantesco. Por quê? A criança cresce achando que as coisas são dela. E aqui ela vai permitir perceber que não é a extensão dela, entendeu? Só que ela só foca nela, tá? E aí essa linguagem, essa fala que no começo é egocêntrica, ela não está para comunicação. Pode ver que uma criança pequena, ela não sustenta uma ideia.
ela fala que ela quer um brinquedo agora, daqui 5 minutos você pergunta, ela já quer outro. Ela não tem essa coerência desse jogo simbólico de troca e construir e sustentar. Por quê? Porque essa fala, nesse princípio, tá para organizar as estruturas do pensamento. Por isso que ela fala tanto sozinha, e é importante deixar ela falar. Então é aqui que vai vir as brincadeiras do faz de conta. Tá? Por quê? Porque aqui ela vai imitar os papéis que ela conhece na sociedade. É aqui que ela imita a mãe, ela imita a médica, ela imita a enfermeira, ela imita. E quando ela imita, tá? Que eu falei, é um processo genuíno, que ela vai recuperar na memória tudo que ela sabe sobre aquele papel social, tá? Quando ela sai daquele papel, fica a fiança, fica nela ali alguns resíduos, né? E é dali que vai nascendo, que ela quer ser médica, que ela quer ser astronauta, né? E é por isso que eu brinco com vocês, para de dar boneca para a menina e caminhão para o menino, porque ele vai crescer achando que quem tem que cuidar do neném é a mãe, que o homem não cuida de serviço doméstico, né? E que homem que pode ser astronauta, o que ele quiser, e que a mulher tem que ficar lá no fogão. É social, é daqui, tá? É dessas brincadeiras aí que a gente vai impondo os gostos. Então, bailarina, astronauta, médica, vamos oferecendo essas experimentações. Então, nessa imitação, nesse processo de imitação, por isso que os clássicos, né, os contos clássicos de faz de conta, ele é tão importante, porque ele trabalha, ele traz para essa criança coisas que acontecem na vida da natureza humana, os ciúmes, a morte, né, que a Branca de Neve perde a mãe, a inveja da madrasta, os heróis, os bandidos, o lobo, que eles têm um fascínio pelo lobo, né? Porque eles estão aprendendo a lidar com esses dilemas tão humanos, mas que de uma outra maneira eles não conseguem lidar com isso. Então essa fase aqui, olha, enriquecer é de fundamental importância essas brincadeiras do faz de conta. É nessa fase aqui também que a gente vai ver que é muito importante para a criança, porque ele vai explicar assim para nós, ó, aqui a criança não opera o pensamento, então ela não entende absolutamente nada que a gente fala com ela. A criança está caindo na piscina, você grita com ela, olha, ela assusta, cai mais rápido, ela olha para você e brinca, né? E continua andando. Por quê? Porque ele vai dizer que é a fase da harmonia. Ela não entende regras, tá? Ela não entende o que você está falando com ela. Aqui, olha, ela já está operando o pensamento, mas não é de uma forma lógica. Por isso que, ó, pré-operatório. Ela está aprendendo a operar esse pensamento. E aqui é a fase da heteronomia. Isso, ó, fase da heteronomia. Moral heteronômica, né? Esse nome difícil. Mas o que é isso? É porque nessa fase aqui, olha, a criança, ela já é capaz de entender a regra, ela é capaz de seguir a regra, mas ela ainda não é capaz de compreender e refletir sobre a regra. Então ela não tem autonomia para tomar as decisões. E aí que precisa do limite do adulto, para poder centrar ela e ensinar ela os limites do sim, do não, do bem, do mal, etc. e tal. Como ela entende a regra, mas ela não consegue refletir essa regra, ela ainda, por exemplo, vou dar um exemplo bem claro. Criança, você diz para a criança, não pode mentir. Ela pega o pé da letra, é o que Piaget diz que é o realismo, né, moral. Não pode mentir, não pode mentir, não pode mentir. Quando ela pega você numa mentira, então vamos supor assim, você vai na casa da tua mãe, teu marido não quer ir, teu marido fala, é chato, ninguém bebe, aquele povo lá que fala das conversas que eu não gosto, eu não vou não. Aí você chega na festa com a criança e fala assim, ele tá trabalhando, ele não estava muito bem, a criança te desmente na hora. Por quê? Porque para ela pega o pé da letra, ela ainda não tem a capacidade, que é uma
competência, uma capacidade chamando, deixa eu pegar uma outra cor aqui, ó, reversidade. O que é essa capacidade da reversidade? São essa capacidade de ponderar, de refletir, de deduzir. Se eu fizer isso, vai acontecer isso. Se eu fizer aquilo, vai acontecer com o outro. Por quê? Porque essas capacidades ela vai desenvolver só lá no quarto estágio de desenvolvimento. Aqui, ela não tem essa capacidade. Essa capacidade vai começar a ser construída no próximo estágio, que é o operatório concreto, tá? E ela precisa construir isso para chegar na autonomia. Por que isso é tão importante para a gente? Aí na apostila vocês vão encontrar as definições certinhas dessa capacidade, tá? Para a gente entender como a criança aprende. Ela é capaz de aprender que 1 mais 1 é igual a 2. Ela é capaz de compreender que 2 menos 1 é 1, tá vendo? Só que ela não é capaz de compreender que aqui eu compus e aqui eu decompus, que é ida e volta de um mesmo processo. Por isso que chama, né, campo aditivo, porque é o mesmo processo. Aqui, por não ter essa reversidade, ela não consegue refletir sobre isso. E aí, a educação aqui, né, o adulto vai ter que ser um modelo e vai ter que colocar os limites. Então, aqui nessa fase, é super importante as regras, porque aqui vai entrar então as brincadeiras de regras. A partir ali dos 4 meninos, né? Ó, o pré-operatório, ele vai dos 2 aos 7 anos de idade, mais ou menos, tá? Aproximadamente. Por quê? Aqui, essas brincadeiras de regras, a gente vai ter que colocar essas brincadeiras de regras justamente para tirar ela do egocentrismo, para ela descobrir o social, que existe o outro. Porque ela acha que ela é junto com tudo. Aqui ela vai descobrir que não, tá? Vai ter essa separação, mas ainda assim ela precisa do outro como exemplo. E aí as brincadeiras de regras que vai permitir ela construir essa noção dessa relação recíproca de cooperação com o outro. E aí é legal porque essa brincadeira, quando imposta, né, não vira. Se eu dou a regra da amarelinha, eu estou colocando a criança para aprender, tá? Só que depois eu tenho que deixar ela conviver lá com as outras crianças e negociar essas regras. Essa negociação que eles fazem, por isso que diz que o professor tem que ser alguém brincando com a criança, não pode ser o adulto que orienta, porque senão vira uma atividade orientada e perde todo esse potencial da brincadeira de regra, porque ela vai refletir, ela vai aprender a negociar, etc e tal, e é isso que vai permitir ela. Aqui também vai entrar as brincadeiras de regras, né? E as de construção. Quais são as de construção? O Lego, os blocos lógicos, tudo aquilo que a gente monta, quebra-cabeça, aquelas coisas de construção. Você fala assim para a criança, monta um avião. Ela fala, eu não. Daí daqui a pouco ela monta o avião e ela vem com o avião. E para ela, imagina, não fiz o que você me pediu não, eu fiz o meu avião, não foi o que você pediu. Tá vendo? E é impressionante, né? A gente vai ali, se monta o revólver. E aí, alguns profissionais, mãe e pai, não gostam de dar essa arma, né? E aí eles vão explicar que é fundamental que a criança brinca, porque ela precisa refletir sobre a violência. Quando ela brinca, não dá o revólver, ela faz, ó, extensão do corpo. Quando ela faz isso, ela está experimentando a sensação de matar, sem necessariamente matar. E aí ela vai crescer equilibrada, lidando com essas emoções. Quando ela morre, morri. Ela experimenta a morte sem necessariamente ter morrido. Então não é dosado, né? Não pode ser aquilo que só vê isso, não.
mas ela também pode brincar sim, que não vai atrapalhar, tá? E aí, gente, o que ele vai dizer? Tudo isso que acontece dos 2 aos 7 anos vai ser necessário equilibrar essas competências, etc e tal. Aqui vai desenvolver o quê? Vai tirar do egocentrismo, vai construir a autoimagem, a individualidade, porque depois vai começar a formar a personalidade da criança, tá? Aqui ela te imita em tudo. Se você gosta de farinha, ela vai amar farinha. Só que depois ela vai conseguir falar assim, não, minha mãe gosta, mas não gosta não, tá? Então, porque aqui, ó, autoimagem, autoestima, identidade, e nós precisamos colocá-la na regra para ela começar a construir, para poder construir autonomia. Então, aqui, ó, ela está na fase da heteronomia, tá? Então, essa criança vai ter condições de mudar o estágio. Então, ela vai para o operatório concreto. O que é esse operatório concreto? Ó, ela já está operando o pensamento, mas ainda ela precisa de ou uma simulação, alguma coisa, ou um material concreto para ela poder dar conta da abstração. Ela está começando. É aqui que vai, ó, dos 7 aos 12, tá? Porque ela já começa a ter algumas capacidades de poder refletir, né? Mas ela começa, tá? E é aqui que vai desenvolver, ó, isso é importante, vai ter o desenvolvimento daquela capacidade que é o reversidade, tá? Por quê? Para ela ter autonomia, ela tem que fechar a personalidade e ela tem que ter a reversidade e ela tem que estar acostumada a seguir regras. Só assim ela vai se autogerir, ela vai desenvolver autonomia, tá? Que é lá no próximo estágio. Esse estágio é importante porque entra ali a alfabetização, científica, alfabetização matemática, para a gente ver que a gente não pode chegar e dar um conceito ou uma conta convencional para a criança. A gente tem que fazer ela construir o sentido e o significado por meio de atividades que ofereçam para ela materiais concretos, tá? E aí ela fecha, né? Aqui o cognitivo está muito, porque é a fase que ela entra na escola, que ela aprende a ler e escrever, né? Então é nesse pré-operatório. E aí, quando ela fecha essas habilidades, ela vem para o quarto estágio, operatório formal, ou então lógico formal. Tá? Isso daqui, gente, ó, é dos 12 para mais, tá? Na adolescência. E aqui, olha, que a criança vai desenvolver a capacidade do quê? De ponderar, né? Vou até pegar aqui certinho, ó, depois está tudo certinho na apostila. É aqui que ela tem condições de começar a desenvolver autonomia, de exercitar sua autonomia, tá? Porque, ó, a autonomia refere-se à capacidade de se posicionar, elaborar projetos pessoais, participar. É assim, ó, tá, se eu for eu vou perder isso. Mas se eu não for, eu vou perder isso, então é melhor que eu vá, entendeu? Então, quando a pessoa tem autonomia, né, quando ela consegue fazer essa ponderação, ter esse pensamento justo, esse equilíbrio, e aí já envolve conhecimentos matemáticos, de saber o que, da proporção, tá? De ponderar, de equilibrar, etc e tal, que uma criança com 7 anos ainda não tem. Então é essa característica do Piaget, ó. Ele vai dizer assim que a criança que ela tem até 2 anos, ela dá conta de aprender algumas coisas lá dentro dos sensórios, do desenvolvimento sensorial e da motricidade. Sensório, motor. Ela precisa desenvolver essas habilidades para entrar no operatório, no pré-operatório. Ou seja, ela vai começar operar essas estruturas cognitivas, vai começar a operar o pensamento. E é a linguagem que vai permitir organizar o pensamento, conhecer o que tem no mundo, etc e tal, tá? A linguagem e o pensamento são coisas diferentes, que depois eles vão se convergir
e permitir esse pensamento refletido que a gente tem, tá? Então ele fala que essas estruturas, gente, o importante é o desenvolvimento cognitivo, que acontece naturalmente e que vai permitir essa estruturação desses períodos. Então, se a criança está no sensório motor, não tem condições de querer pensar, refletir sobre regras, né? Quando ela entra no pré-operatório, ela vai seguir, tá? Ela entende e segue essas regras, mas ela não tem capacidade de refletir sobre essas regras. Precisa fechar suas habilidades, que a gente viu lá no operatório concreto, para ela poder vir para o operatório concreto, que aí é justamente desenvolver o sincretismo, fechar a personalidade, fazer todo esse processo, para só depois ela dar conta de ter esse raciocínio de abstração que o conhecimento lógico formal nos permite, tá? Então ele fala em estrutura fixa. O desenvolvimento cognitivo que passa por esse estágio é físico e está ali com a maturação, vai depender do desenvolvimento orgânico da pessoa, tá? Agora, o conhecimento, a construção do conhecimento, das aprendizagens aí, vai ter que ser não acontece de forma espontânea, tá? O desenvolvimento sim, mas a aprendizagem não. Então aí precisa vir alguém para poder estar ensinando, estimulando essa criança, tá? E aí ele põe que esses estágios são fixos, tá? O que ele vai dizer também? Que é por isso que os nossos documentos diz, né? Proteção integral à criança e ao adolescente. Por quê? Porque com 12, 17, eles têm já autonomia, eles já têm condições de autonomia, mas eles ainda não têm uma autonomia de vivência de mundo para poder dar conta. Então, educar, o cuidar e o educar vai até os 18 anos, né? E a função da escola vem justamente aí. Tá vendo como que muda toda uma perspectiva? O Piaget vai dizer pra gente que aquela primeira fala lá, egocêntrica, ela some, tá? Para dar lugar a essa fala socializada, que a gente conversa, a comunicação que a gente conversa com o outro, tá? E por isso que esse Piaget é tão importante para nós. Primeiro porque ele mostra que para mim conhecer, eu preciso agir sobre o objeto do conhecimento. E que eu preciso estar em equilíbrio com ele. Como que eu posso dar um exemplo? Vou dar um exemplo do computador, tá? A minha mãe, que não sabe nem ligar, não sabia, né? Nem ligar o computador, que ela passava e olhava assim, tinha até medo de limpar para não quebrar. Ela está em totalmente desequilíbrio com o computador. Eu já não. Eu já ligo, desligo, mas eu mexo na internet, muito mal às vezes, né? Mexo na internet e no Word. Eu estou num nível mais ou menos de equilíbrio com esse computador? Não. Por quê? Porque eu sei mexer nele, mas dentro das ferramentas que ele me oferece, os conhecimentos que ele permite, eu ainda não sei operar quase nada. Eu estou num desequilíbrio total. Mas, por ter esse conhecimento um pouco do computador, se eu precisar fazer uma tabela no Excel, eu baixo um tutorial, eu pego uma apostila, eu ligo para alguém, tá vendo? E aí então eu vou precisar dessa interação, de agir sobre o objeto. Eu fico fuçando lá nele mesmo, né? E aprendo a fuçar e aprendo. Então, a criança, a gente, o ser humano, ele não aprende por cópia. A gente aprende por fazer esse processo construtivo de construir esse conhecimento, agindo sobre o pensamento, sobre o conhecimento. E é isso que a Emília Ferreira vai mostrar pra gente, que a psicologia da língua escrita, como que acontece isso com a leitura e com a escrita, tá? Tudo bem? Então, o Piaget são esses. Aí na apostila, então, depois vai vir as definições certinhas, tá? E é importante que vocês vejam, porque para a gente entender como é que isso opera. Mas na prova vai vir sempre a definição, porque essas bancas gostam